hoje é o maior evento para mecânicos, né, especializado na América Latina, né? Poxa, a gente não quer fazer um evento onde o reparador venha para ganhar brindes e ele venha, né? A gente quer um evento que de fato transforme, né? Eu tinha incentivos para que o reparador ele terminasse uma trilha, porque terminando aquela trilha ele tinha um certificado e ele tinha pontos adicionais. O que a gente sempre preza são por experiências profundas, né? Seja a marca saiu com mais informação daquele reparador ou o reparador saiu com mais informação técnica e daquela marca. Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta o seu podcast de Brand Experience. Estamos aqui nos estúdios da Maxi, Áudio, Luz e Imagem, parceira do projeto Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conferir o portfólio e os serviços da Maxi, vai estar tudo no link aqui na descrição. Hoje o episódio é para falar de uma feira muito recente, super nova, com uma proposta de valor super diferenciada e extremamente gamificada. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Oficina Brasil Conecta. Eu tô aqui com o André e com o Rômulo da Oficina Brasil. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Vai ser um episódio bem diferente e eu acho que vai ter muito conteúdo para o nosso mercado, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Legal, Cindy. Obrigado aí pelo convite para a gente estar aqui e falar um pouquinho aí do que foi o evento, né? E do que está por vir aí para o próximos meses e ano, do que a gente está bolando. Legal. A gente fica muito feliz aqui, um espaço assim e poder trazer um pouquinho aí dessa experiência que a gente teve recente. Estamos na segunda edição, a gente poder falar um pouquinho disso para você também. Não, com certeza. Eu acho que é um case assim que dá para explorar de diversas formas. Mas antes de a gente começar, a gente sempre começa perguntando um pouquinho de trajetória profissional, de onde vocês vieram, o que vocês fazem. A Oficina Brasil também é um veículo, é tipo um irmãozinho do Promovil distante. Boa. Conta um pouquinho, começa, André, contando Legal. um pouco. A gente, como Oficina Brasil, fala com oficina mecânica, com mecânico, né? Então, a gente é bem nichado, esse é o nosso único foco. Minha história com oficina, né? Meu avô tinha retífica há 60 anos atrás, e aí o outro lado da família também tinha retífica, então eu sou nascido, criado ali no meio da graxa, né? E a paixão pela oficina é muito grande, assim. E depois eu fui de indústria automotiva também, e o projeto, né, Oficina Brasil, vem muito ao encontro de levar a oficina mecânica para o futuro, né? Então, digitalizar, colocar dado, transformar a vida da oficina. Esse é o nosso grande propósito, nossa missão, né? Essa é a plataforma do mecânico e que leva ele para o futuro, né? O carro e a demanda do consumidor tem avançado demais, né? E a oficina tem que ir junto nessa jornada aí. A gente é um grande parceiro da oficina mecânica. Esse é o nosso grande sonho. E vocês são um portal de conteúdo? Portal de conteúdo, informação técnica, treinamentos. A gente faz centenas de treinamentos presenciais, conteúdo, tudo que a oficina precisa dentro da jornada dela. A gente é o parceirão ali, a gente é o maior parceiro e maior plataforma dentro da oficina. Né? A gente fala assim que nossa proposta é estar dentro da oficina e ele precisa da gente diariamente. Né? Entendi. No limite, se a Oficina Brasil parar de funcionar, a oficina também fica... Então, a responsabilidade é grande. Sim. Vocês estão bem imersos ali. E você, Rômulo, conta um pouquinho também da tua trajetória. Olha, Cindy, a minha trajetória, ela começa na área mais técnica, né? Então, a parte de desenvolvimento. Eu passei aí uma jornada sendo até programador e eu fui migrando aos poucos para produto digital, né? Então, eu ficava muito me questionando sobre aquela demanda que eu recebia, eu tinha que desenvolver, de onde ela vinha e por quê. E eu entendi que tinha uma área de negócios, alguém que estava ali pensando nas alavancas de negócio e fazendo essa interface com tecnologia. Então, eu construo minha carreira, né, atrás disso, né, conectando o negócio com tecnologia. E eu tive a experiência de passar por grandes players do mercado, como a 99. Eu também liderei parte da estratégia da experiência de compra do Super App da Magalu. E nos últimos anos eu cofundo startups, né? Cofundei 2 startups, uma focada em restaurantes e a última que eu cofundei estava no espaço da Creator Economy, conectando criadores de conteúdo com grandes marcas, né? Estou aqui na Oficina Brasil, né? Já tinha empreendido com a André antes, e uma coisa que eu aprendi, eu acho que nessa trajetória, é que muito vale as pessoas que você está construindo junto, né? Então, já conheci o André e a gente, né, sócio nessa jornada de construir aí uma jornada digital para o reparador, né? Um pouco mais de 1 ano fazendo isso e tendo experiências bacanas, né? Transformando aí eventos que eram mais tradicionais e também uma experiência com conteúdo um pouco mais imersiva para quem a gente está produzindo esse tipo de conteúdo. E antes de entrar no detalhe sobre o evento em si, eu acho que é importante também a gente entender o público, né? Como é que vocês descrevem o público-alvo de um evento como esse?
E como que a proposta de valor desse evento soma na jornada dele? Legal. Falando um pouco do mecânico, né? Na cadeia, hoje o aftermarket, né? Roda por volta de 200 bilhões de reais, é um mercado muito grande, está sendo muito visto. E o grande decisor do aftermarket, isso, né? O setor inteiro já olha muito bem, é o mecânico. Ele que, você como dono do carro, você não escolhe a peça técnica que vai lá, você nem sabe direito, né? Que peça que é, que marca. Você nem quer saber. Você nem quer, você não tem condição, você não tem conhecimento para isso, né? Sim, sim. Então ele é o grande decisor do mercado, né? E o nosso propósito é como a gente chega perto dele, né? E o perfil desse mecânico, né? Ele tem 21 anos de idade média de profissão. No geral, quem é mecânico, ele é uma vocação, né? Então ele começa mecânico e morre mecânico, né? Diferente, às vezes, você pega em varejo, né? A turma entra em varejo muito como uma transição, né? Eu começo ali num varejo e depois eu vou fazer outra coisa da vida, né? Mecânico não, ele começou mecânico, é uma vocação e ele, né, vai até o final como mecânico, então ele tem 21 anos de idade média de profissão, idade média de um mecânico 42 anos, então é um mercado que pede muito por inovação, por transformação, né? E é um público muito aberto, assim, a novos conhecimentos, muito ávido, né, por tendências, né? Então, sempre quando a gente fala com eles, leva alguma coisa diferente, eles te observam e te olham com muita atenção, assim, né? Então, a gente fica muito feliz porque tudo que a gente cria, né, e cria sempre olhando para eles recebem muito bem, né, e dão muito feedback, né, são muito atentos. E o grande desafio desse profissional é a educação continuada, né? Então, o conhecimento no carro e da mecânica tá cada vez mais complexo, né? Então, Sim. aquele curso básico só, que ele faz aquela formação básica, não atende à necessidade dele, dos carros mais modernos, da onde está avançando. Então, o nosso grande papel é como a gente faz essa evolução, a educação continuada e o acesso à informação contínuo, conectando aos grandes produtores de peça, de carro, né? E o mecânico, né, o reparador, ele também está numa jornada de evolução, né? Eles não, né, na sua maioria, não são nativos digitais, eles também estão começando a entender o que a digitalização, né, pode fazer pelo negócio deles, né? E como eles podem também usufruir disso, né? E um dos papéis que a Oficina Brasil traz é de levar esse conhecimento também em plataformas digitais e trazer para ele uma experiência interessante, né? A gente começa lá no papel, né? Então, há mais de 30 anos atrás, né? Onde a gente, de fato, distribuía conteúdo num jornal que chegava aí para mais de 50 mil oficinas e a gente vem evoluindo, né? Nessa transição também, né? Para o digital, né? E o reparador aí acompanhando também, né? Essa evolução. Que legal! E a gente está falando do universo de quantos reparadores, mais ou menos? Legal. Aproximadamente 400 mil mecânicos, né, no Brasil, 110 mil oficinas, né? Então, é uma força de mão de obra, né? Uma economia muito grande que gira aí, né? Sim, sim. E, no geral, são tudo... As oficinas mecânicas, menos de 2% das oficinas, 98% não está em nenhuma rede, né? Então, são tudo empreendedores, donos, né, do negócio... né, um pequeno negócio. São muito independentes, assim. Muito independentes, né? Então, é sempre a oficina mecânica do João, né? Não tem um sobrenome, né? Sim, não tem uma sim. marca, né? Então, esse é o grande desafio de como isso tão capilarizado, né? Sem nenhum movimento coordenado, como que a gente consegue ajudar nessa capilaridade e chegar lá. Então, é a partir da tecnologia que permite essa escala, né? Sim. Então, esse é o... Que desenvolveu praticamente uma comunidade, né? Uma comunidade de... Hoje a gente se considera, né, a maior comunidade de mecânicos do Brasil, né? A mais engajada também, né? Porque o que permite, né, a gente consolidar como esse player, né? De fato, essa presença que a gente tem com os reparadores, mas a gente também promove encontros sociais, né? Então, no fim, o reparador, ele precisa falar com outro reparador, ele quer fazer um networking, né? Então, a gente também está nesse espaço de conexão, né? Então, a gente leva especialistas, né? Que a gente tem hoje mais de 100 especialistas em diversos tipos de temas e conteúdos que fazem muito sentido para o reparador, e a gente conecta, e socialmente também o reparador, ele acaba conseguindo ter uma rede ali de outros reparadores que eles se suportam. Sim, sim. E é com base nisso que nasceu a ideia do evento, certo? É isso aí. O evento, no fim, a gente fala que ele traduz a nossa proposta de valor. Sim. Por mais que a gente acredita que
mudar a jornada do mecânico, né? Apoiar ele. E a demanda de uma oficina, né? Hoje, na média, passam 5 carros por oficina por dia, né? Então, é um negócio diário, né? E a gente precisa estar na jornada dele todo dia, né? A gente fala assim, um evento não resolve a vida dele, né? Sim. Mas o evento traduz toda a nossa proposta de valor e é um momento muito especial, né? No momento em que ele consegue ter um contato, ter um network, ter um contato com as principais marcas, né? Então, ali é um momento emblemático, importante, ao longo de uma jornada que acontece antes, durante e depois do evento, né? Então, a gente não acredita o evento como a única experiência, né? Sim. A gente acredita nessa jornada completa com esse público, né? E a ideia do evento nasceu quando? A ideia do evento nasceu, assim, muito da gente... evento... Imagino que fosse uma vontade de muito tempo, assim, né? Uma vontade, assim, de já, né, enquanto estando no mercado e já vivendo né, ter visitado muita oficina, né? Já visitei milhares de oficinas, já tendo em muitos eventos. O que era uma demanda, assim, falar, putz, o mecânico vai nesse evento e ele não recebe uma informação e não transforma a vida dele, né? Então, de ver e viver isso e falar, putz, precisamos fazer um evento diferente, né? E que esteja atrelado ao nosso propósito de valor, né? Então, isso, de alguma forma, a gente não abre mão, né? A gente é muito criterioso na curadoria, na forma de levar, em controlar e organizar toda a jornada, né? Falo muito assim, né? Tem evento que você vai e, no fim, é bip, né? O mecânico vai lá e ele é bipado em um monte de lugar, pega um monte de brinde, né? E aí ele chega em casa, às vezes, e mostra qual foi o sucesso desse evento. Aí ele posta a foto, é uma mesa cheia de brinde. Eu falo, pô, não é isso não é isso que vai mudar a vida dele, né? Sim, sim. Ele tem que postar foto de quanto conhecimento, conteúdo e aprendizado ele teve, né? Então, foi muito também dessa vontade de fazer diferente o que a gente estava vendo no mercado, assim, sabe? E a gente entende, né, que o evento, ele tangibiliza esse momento, né, de um intensivão, né, ali com os reparadores, né? A gente alcançou alta volumetria, mas preparar de uma maneira especial para o reparador, quase como um summit, né? Então, eu que venho aí da área de tecnologia e a gente participa de muito evento onde, né, o ouro do evento é o conteúdo, né? É ele aprender, é ele mudar a vida dele, né? O nosso evento ele tem 3 dias, né? Então, a gente espera que na segunda-feira alguma coisa mudou na rotina do reparador que, de fato, levou ele a evoluir, né? Como o André comentou, essas oficinas, elas são oficinas pequenas, elas estão ainda no processo de desenvolvimento, né? E elas, muitas vezes, não têm acesso a conteúdo de qualidade. E aí, a nossa preocupação era, poxa, a gente não quer fazer um evento onde o reparador venha para ganhar brindes e ele venha, né? A gente quer um evento que, de fato, transforme, né? Então, tudo no nosso evento, ele é co-construído conosco e também com os patrocinadores, né? Então, a gente executa tudo, a gente pensa com o patrocinador, né? Que tipo de conteúdo ele deveria levar, qual é a dor do reparador que ele vai resolver. Então, é muito bem pensado, né? Numa jornada que ela visa transformar a vida do reparador. Teve um testemunho pós-evento, né? Um dono de oficina que ele falou, a experiência que eu tive, falou para mim assim, a experiência que eu tive no evento mudou a forma com que eu lido com o meu funcionário e com o meu cliente. Né? Porque, às vezes, qual a experiência? Imagina um dono de oficina, né, que vive aquela realidade difícil, né? Se a gente não levar ele para uma experiência diferente, né, que ele tenha contatos diferentes, formas de agir, percepções, conteúdos, né, e de fato um summit que mude, né, a linguagem dele, mude, né, a forma de pensar, então a gente promove isso, né? E esses testemunhos assim, individuais, né, que de fato essa mudança, né, dessas 100 mil oficinas acontece de baixo para cima, né? Porque elas não estão em rede, né? De novo, né? Sim, sim. Então essa transformação é o ouro pra gente, assim, né? E vocês começaram no ano passado com o evento, certo? A primeira edição foi ano passado. E como que foi o desenvolvimento dessa primeira edição? Vocês contrataram dentro de casa? Foram atrás de agência? Como é que foi esse processo? Quanto tempo? Porque é complexo, né? Então, a gente tem um time muito bom, a turma muito engajada. A gente até... Primeiro passo importantíssimo, né? E no fim é isso, né? E o sonho também, a vontade de fazer diferente. Foi um período de 3 meses entre a ideia de fazer o evento e ele acontecer. Foi um prazo de 3 meses, né? Caraca, e conseguir lugar? Né? Então conseguimos lá, foi no Transamérica, né? Conseguimos espaço, conseguimos patrocinadores, parceiros nossos. Sim. Conseguimos engajar e a gente até teve que parar
no meio do engajamento de reparador, a gente teve que fechar, porque estava mais cheio do que a gente imaginava. Caramba, sim. Então, óbvio, foi muito desafio de execução, a gente conseguiu bons parceiros, né, de execução, agências, mas em pouco tempo a gente conseguiu colocar de pé, entendendo que tinha uma proposta de valor diferente. Né? Se a gente tivesse uma proposta de valor muito similar, ia ser mais um evento no setor que está cheio, né? Então, o que a gente não abre mão é essa proposta de valor, e a gente entendeu que a gente conseguiu traduzir ela muito bem, seja para a indústria, né, que está lá e está falando com o mecânico, ou para os mecânicos que estão ali presentes no evento. Né? Então, foi um período super rápido. E no fim, assim, né, eu acho que uma visão, né, que a gente leva da tecnologia para o que a gente aplica nos negócios, né? A gente começou, né? O evento não era tão grande como foi o último, né? Então, a gente, de fato, se preocupou em fazer algo que fosse bom o suficiente, mas que fosse também uma tese que a gente estava querendo testar e validar, né? Para a gente depois vir para a segunda edição, né? Que já foi uma edição um pouco diferente. Já valendo, né? Foi uma edição beta. A edição beta reuniu quantas pessoas? 2.800 pessoas. Caraca, e patrocinadores? 11. 11 patrocinadores. E a segunda edição? 5.500, 3 dias, né? Mudou, o número de dias mudou, ao invés de ser 1, foram para 3, e 32 patrocinadores. A gente saiu de 3.800 metros para 16.000 metros, né? Então, a gente teve 7 palcos simultâneos, né? Com conteúdo, né? Numa estrutura de trilhas de conhecimento, né? Então, a gente tinha a trilha de conhecimento diagnóstico. Então, o reparador entendia todos os pontos que ele queria saber daquele tema específico. Ele conseguia, pela jornada dele, acompanhar esse conteúdo. Né? Então, foi um salto bem interessante, um crescimento aí de mais de 3 vezes de um evento para o outro. Hoje é o maior evento para mecânicos, né, especializado da América Latina. Né? Já a gente teve palestrantes internacionais também, né, aqui no nosso evento. Então, a gente vê gente do Brasil inteiro vindo. Teve um case super legal, porque o grande desafio da oficina, no geral, o dono da oficina, a operação é super dependente dele. Ele não consegue tirar férias, né? Tem esse tema, né? E esse é o grande desafio que a gente busca transformar. Como ele pode delegar mais, né? Ter uma gestão mais profissional e afins. Teve um exemplo de um dono de oficina do Rio de Janeiro. Ele falou, eu fechei, comuniquei meus clientes, o evento era sexta, sábado e domingo. Eu fechei minha oficina na sexta-feira, pegamos todo mundo da oficina, né? Mais 3 pessoas, viemos para cá, né? Organizei, paguei hotel para todo mundo. E isso aqui é o nosso summit da minha oficina, é o meu momento da gente afiar o machado, né? Então era quase que uma convenção, uma convenção para eles, né? Então, tem um símbolo, né? Uma decisão dessa, do dono da oficina, né? Tá entendendo isso, né? Toda a jornada de comunicação que a gente faz antes, né? Então, a gente entende isso como uma transformação. Então, a gente vê muita gente do Brasil inteiro vindo. A gente teve presença de todos os estados do Brasil no evento, né? Claro, tem uma concentração alta São Paulo, interior, por onde está sendo o evento, mas a gente teve bastante gente do Brasil todo. Teve um senhor, ele tinha 65 anos e veio de Rondonópolis. Foi a primeira vez que ele pegou o avião. Caraca. Ele falou, estou investindo R$7.000 para estar aqui. O evento é gratuito, né? Mas em termos de deslocamento, né? E afins. Sim. E ele falou, pô... Ele ali, todo o evento é todo gamificado e tudo dentro do app, né? E ele falou, se esforçando bastante para usar, né? E falando como estava sendo importante para ele estar ali, como aquilo tinha sido um desafio pessoal, né? Decidir vir até um evento desse, né? Sim. Então, a gente cuida muito dessa experiência, né? Cuida muito, ele sente que o evento é feito para ele, né? Ele é muito bem atendido e cuidado dentro do evento. Então, a gente vê casos muito legais, assim, que dão a certeza que a gente está no caminho. Está no caminho, sim. E você comentou agora do aplicativo, né? Não é novidade ter aplicativo de eventos, mas vocês montaram essas 7 trilhas de conhecimento, né? Elas geravam até certificados, tinha uma série de pontuações e de estímulos para ter um engajamento real durante o evento. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre como que foi a construção dessa estratégia, né? Dessa experiência, assim. Eventuais desafios que tenham aparecido aí no meio, né? E os retornos também disso, porque vocês conseguem também quantificar e qualificar muito melhor a experiência da pessoa, do participante, né? Que tá lá dentro. Ótimo. Acho que a idealização de ter um aplicativo, né? Era de fato da gente entender a jornada do reparador, né? Acho que a gente precisa dar um passo para trás. O Oficina Brasil, ele já tem relação com esse público, né, que está indo no evento, né? Esse público, ele já consome conteúdo do Oficina Brasil, a gente já tem muita informação profunda desse público, né?
E a gente já tinha o nosso aplicativo. Nosso aplicativo, ele tem os conteúdos, né? Toda a forma de ofertar valor para o reparador já estava ali. Então, a gente criou uma seção dentro do nosso aplicativo que ela olhava para a experiência que o reparador ia ter lá e como também a gente incentivava esse engajamento, né? A gente, com essa proposta de fazer um evento diferente, a gente entendia que a gente não tinha que colocar algo que chamasse atenção no stand para ele ganhar algo, mas não, que ele seguisse uma sequência lógica e essa sequência lógica, né, tivesse algum benefício real para ele no fim do dia, né? Então, a gente, né, projetou tudo isso in-house, né? Então, a gente tem, né, squads de desenvolvimento, a gente dedicou 3 squads para trabalharem no evento, e tudo no evento, então, a gente tinha checks, e a gente sabia o que estava acontecendo, né? Então, a gente acabou entendendo todos os pontos de jornada que o reparador teria com a gente, desde o check-in, como ele chega no evento, as primeiras atrações que ele participa, né? Os stands a gente chama internamente de atração. Então, não é um stand, né? Ela é uma atração que o reparador está indo lá e aquela atração ela tem algum fundamento, né? As palestras, né, que ele ia assistir, então ele estava conseguindo acompanhar por lá, e tudo que ele fazia dentro do evento, ele ganhava pontos, né? Então, eu tinha incentivos para que o reparador ele terminasse uma trilha, porque terminando aquela trilha, ele tinha um certificado, ele tinha pontos adicionais. E o evento ele tinha um ranking, né? Então, eu tinha um ranking ao vivo, simultâneo, onde todo mundo conseguia visualizar a sua posição no ranking, além de colocar algumas premiações, né? Então, ele sabia desde então que para algumas colocações no ranking, ele tinha uma premiação, né? A gente até entendeu que esse foi um momento interessante, porque a gente queria que fosse um engajamento, mas a gente falou, poxa, não vai ser uma competição tão acirrada, né? Mas no fim, pô, as pessoas... A galera não sabe brincar. Exatamente. Então, foi interessante esse efeito, né? Porque os eventos, na sua maioria, as estratégias para atrair o reparador, para passar pela sua atração, elas são estratégias N, né? A gente não teve que pensar muito, porque essa estratégia, né, que era um layer que estava cobrindo o evento inteiro, já estava todo pensado por nós, né? Então, a gente tinha desde um mapa de calor para identificar onde eram as áreas do evento, né? Imagina 16 mil metros, Cindy, com várias atrações, né, colocadas. Como a gente ajudar no engajamento em tempo real? Então, eu tinha um time que estava olhando quais eram as atrações, né? Porque a gente também tem um compromisso com o patrocinador. A gente quer que o patrocinador tenha um volume considerável de pessoas que passaram por sua ativação. Até mesmo porque a gente co-construiu com ele isso, né? Então, a gente tinha um mapa de calor e a gente tinha um time de engajamento que ficava ali mandando mensagens customizadas para reparadores que a gente já sabia que tinham interesse em motor, porque ele não passou em algumas atrações de motor, ele não passou na palestra de motor. E, além disso, a gente tinha uma outra experiência, como era bem grande, a gente tinha caixas de som espalhadas pelo evento e a gente tinha uma assistente virtual que conversava com os reparadores que estavam naquela sessão e falava, olha, vai começar a trilha de motor na sala X. Então, alguns reparadores que estavam interessados em ir na trilha de motor, eles acabavam indo para lá, então a gente conseguia fazer engajamento em tempo real do evento, né? E também tem o outro lado, onde o patrocinador, né, ele tinha também todo esse acompanhamento em tempo real, então ele entendia como estava a avaliação das atrações dele, ele podia fazer mudanças ali, o reparador não está gostando disso, né? Como eram 3 dias de evento, o seu primeiro dia de evento ele é quase com soft open, né? Você vai entendendo o que está acontecendo, então ele conseguiu mudar rotas, poxa, aqui não foi tão legal, então vamos melhorar isso, e no outro dia ele conseguia, né, em horas, ver se aquela movimentação que ele fez, seja no conteúdo ou na apresentação, surtiu efeito. Então, todo patrocinador também tinha a sua ferramenta para olhar e entender como que estava a ativação dele dentro do evento. E essa inteligência era baseada na ação dos participantes dentro do aplicativo, né? Então, vocês já tinham os dados demográficos, por exemplo, e sabiam por onde que tinha passado e principalmente o que fazer com essas informações, né? Sim, exatamente, né? Como eu comentei, a gente já conhece muito bem o participante. Então, ele já tem um histórico com vocês, tem todo o né? histórico, né? Por isso que eu acho que é muito importante, né? O evento, ele pode ser feito, né, com inteligência, né? Porque você conhece quem está chegando no seu evento, ele já tem uma relação com a sua marca, né? Então, no fim, a gente já tinha essa relação e a gente já entendeu, né? E aí o coração do evento, que é o conteúdo, né? Eu acho que isso também é um ponto super importante. Ele já era uma indicação do que a gente já via
do consumo dos reparadores no nosso portal. Então, a gente já sabia onde eles tinham mais dificuldade, né? Além disso, a gente tem um produto que é um fórum, onde o reparador ele abre dúvidas técnicas que ele tem no dia a dia, né? O André comentou que ele recebe 5 carros por dia na oficina. E esses carros estão evoluindo a tecnologia e nem todos eles sabem de fato como trabalhar. Então ele abre uma dúvida técnica, outros reparadores respondem ele e todo esse conteúdo vira para a gente a curadoria do evento, né? Então, e a gente pôde observar, porque o aplicativo a gente lançou antes do dia do evento, né? Então o reparador ele foi lá podendo selecionar o que ele queria fazer dentro do evento e a gente já percebia daqueles temas que a gente colocou, a gente teve mais de 100 temas, mais de 100 palestras. Dessas 100 palestras, quais eram as que tinham mais interesse do reparador, né, de fato, porque ele estava se inscrevendo, as que tinham menos, né, então a gente também teve tempo de trabalhar um pouco mais nesse tema, né, colocar alguns outros elementos, então a gente teve tempo de ajustar, de conversar também com os especialistas, né, que também são a base desse evento, para, né, a gente poder melhorar e evoluir isso. Então, a gente sabia antes o que ia acontecer, né? O reparador já sabia que ele ia chegar lá, ele já sabia quais eram os patrocinadores, quais eram as atrações, que o evento era gamificado, que ele ganharia prêmio no final, né? E ele acompanhou ali a performance dele no dia a dia e conseguiu ali, a gente teve mais de 16 mil certificados emitidos, né, dentro do evento, né? O certificado é uma coisa muito importante para o reparador, então, ele participando de uma trilha, participando de uma palestra, ele também retirou o certificado, né? Então, a gente conseguiu entender isso previamente para montar e maximizar o sucesso do evento, porque o evento acontece, né, num tiro, né? No nosso caso, 3 dias, né? Então, a gente ali é um tiro, então, quanto mais de informação você tem antes para tomada de decisão, muito melhor que você vai maximizar o sucesso. Até o indicador que o time, né, de tecnologia de conteúdo tinha era antes do evento, quantos mecânicos que iriam ao evento estavam engajados dentro do app. Então, o que a gente precisava dentro do app? Eu preciso ter todas as trilhas claras, eu preciso fazer prévias de conteúdo, ele já começa a montar a agenda dele. Então, a gente, né, o turma lá tinha indicador de usuários ativos diários e semanais. Era essa métrica que a gente acompanhava e junto com a curadoria, com os mais de 100 produtores de conteúdo e com as 32 indústrias, a gente estava sempre alimentando ali e recebendo feedback, né? Então, antes do evento, coisas que a gente conseguiu fazer. Esse conteúdo daqui está com muita procura, né? A trilha está bombando. Pô, vamos intensificar essa trilha, vamos colocá-la numa sala maior, né? Então, esse tipo de conhecimento, discussão e esse engajamento pré-evento, ele já aconteceu. Então, ele chegava lá já vivendo essa jornada, né? Não é que ele chegava lá para descobrir o que tinha. Não, Sim. ele já sabia o que tinha e ele estava atrás do que ele já mirou, né? Sim. Ele chegava muito mais já consciente, né? Do que ele estava indo ver, né? Então, isso acho que foi uma experiência legal, né? De ter métrica, né? Ter método para isso e ter métrica do time e que esteja alinhado o interesse do evento, o interesse do patrocinador e o interesse do público visitante, né? E a gente fez ações antes, né? Então, o reparador já pontuava antes. Então, a gente testou um Member Get Member, né? Para o reparador convidar outros reparadores e ele ganhava pontos por fazer isso antes do evento. Então, isso é uma estratégia também que a gente entendeu. Poxa, esse reparador, ele é influente na região dele, né? E ele está conseguindo levar outras pessoas para dentro do evento. Então, essa pontuação anterior, né? E ações, né, até nas redes sociais, né, acho que é um capítulo bem importante também, que a gente reforçou muito, né? A gente começou a falar do evento que aconteceu em julho, em janeiro, né? E a gente reforçou muito sobre o evento desde janeiro, né? Com mais de 21 milhões de visualizações de conteúdos de coisas que iam acontecer no evento, né? Toda uma jornada, né, bem estabelecida para levar a informação e atrair o reparador também. Outro canal que a gente usava também eram os grupos de WhatsApp, né? A gente tinha mais de 5 mil, 6 mil pessoas em grupos desse público. E uma coisa interessante é como a gente sabe quem é esse público, ele já está cadastrado, a gente tem dado para o fundo dele, uma interação que ele fazia no WhatsApp, a gente traqueava, sabia quem era ele, um tópico, uma dúvida que ele abria, já levava direto para dentro do app isso, e uma coisa retroalimentava a outra, né? Que eram discussões apartadas, né? Então não importa muito o meio que ele está falando, ele pode estar na rede social, né? Pode estar dentro do grupo WhatsApp, dentro do app, mas a gente está integrando essa informação e garantindo uma jornada única e com objetivo claro para o evento. Sim, e no meio de tanto engajamento assim, muito legal, né? Ver muitas coisas que estão dando certo, inclusive vocês vão continuar para o próximo ano. Mas teve alguma coisa assim que vocês tinham certeza que ia dar certo, tentaram
e não funcionou, não era bem assim? Eu acho que uma dessas foi o que o Romulo comentou um pouco sobre os pontos, né? Porque a intenção dos pontos era engajar. É uma mecânica bem complexo, né? De você pensar, porque daí, por exemplo, às vezes gera essa competitividade exacerbada, e daí não é bem essa proposta. Então. A gente tinha, lógico, tinha toda uma questão de métrica, da forma de fazer, os lugares para computar, muito em tecnologia, isso funcionou super bem. Mas a gente entendeu que na dose ele foi um pouco além no sentido de competição. Agora, no debriefing que a gente está fazendo, a gente tá desenhando como a gente garante 2 pilares principais. Um é o game, né, e a dinâmica do jogo esteja mais atrelada à colaboração e, do outro lado, garantir o engajamento mínimo, né? Menos quem é o vencedor. Entendi. E mais garantir, você cumpriu... Equilíbrio. Você cumpriu um volume de dedicação, de engajamento que te dá uma base, né, de formação, né, uma base... então, a gente entendeu que a gente vai ter que abaixar aqui no termômetro, a gente vai ter que dar uma baixada no lado competição, né? Por mais que é legal e tal, achando a dose, e trazer mais para colaboração e mais para um mínimo de engajamento, né? Então, é algo que a gente já, né, a gente vai ajustar para o próximo ano. E aí depois a gente conta um pouquinho mais como foi esse ajuste, o resultado disso. Porque você gera um cenário de extremos, né? Porque, por exemplo, eu acho que um case recente que muitas pessoas, inclusive, que estão assistindo a gente já vivenciaram esse ano, é o Gym Rats, né? Sim. E o Gym Rats tem grupos que são mega engajados. Eu acho que é uma dinâmica até meio similar, né? Que você pontua, daí cada grupo estipula ali o que vai ser pontuado, como que vai ser pontuado, né? Mas, por exemplo, eu participei de um grupo que tinha algumas pessoas que estavam indo, tipo, muito bem, e daí outras que estavam completamente desestimuladas, porque, tipo, puxa, é inalcançável, tipo, eu não consigo executar isso, eu não consigo chegar lá. Então, ao invés de simplesmente participar, eu não... Porque você gera um pouco disso, né? Que você fica nas extremidades. Então, o desafio é justamente trazer algo mais colaborativo, né? Pra ficar num equilíbrio, assim. O que você descreveu agora, a gente ouviu bastante ao longo da sua descrição. E quais que eram os prêmios? Só pra... Ah, legal. O prêmio principal, a gente vai a gente, né, o time nosso, junto com o mecânico vencedor e mais o influenciador. A gente tem lá o produtor de conteúdo, especialista, a gente tem mais de 100. O mais engajado, que, né, gerou mais conteúdo e puxou mais, né, a trilha, afins. A gente vai junto para a China, né? Agora, no final de novembro, tem a Automecânica Xangai. E hoje a China é onde as oficinas estão mais evoluídas em tecnologia. Então, a gente vai fazer uma imersão lá, né? Então, a gente vai juntar vamos juntar o mecânico que está lá na ponta, juntar um especialista, né? E vamos fazer essa imersão em conjunto para trazer muita novidade, aí, trazer o que está acontecendo nesse mundo lá na China. Então, que legal. A gente recente teve na Alemanha, na Itália, Estados Unidos, né? E a gente sempre está trazendo o que está acontecendo fora e vai ter essa imersão. Esse foi o prêmio principal. Mas a gente teve mais de 300 mil reais em premiação, né? Então, aqui a gente fala também, né, de como equipar uma oficina. Então, né, como a gente vê essa característica do reparador ali, né, se autofinanciando, né, para ele também é super importante, né, ter equipamento de qualidade. Então, acho que também esses foram prêmios interessantes também. E você via ali, né, reparadores emocionados, né, porque eles ganharam um elevador, né, para colocar na sua oficina. Então, também acho que esse outro lado também, né, direto na função, né, também surtiu super efeito com o nosso público. Essa dinâmica da premiação é algo bem estimulante, né? E a gente teve premiação diária, né? Então, a gente tinha 3 dias. Então, a gente tinha a premiação do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, né? Porque também um desafio do evento é você ter o público, né? Quando é mais de um dia, você ter público os 3 dias, né? Os múltiplos dias, né? Então, desde a premiação, ela foi pensada também para garantir que a gente tivesse, né, quórum suficiente, né, para lotar ali os 16 mil metros que a gente estava no Transamérica, mas também as trilhas, né? Então, o conteúdo, ele começava na sexta-feira, ele tinha uma continuação no sábado e um fechamento no domingo. Uma trilha só durava os 3 dias. Durava uns 3 dias. E cada participante escolhia uma que ia seguir ou ele poderia escolher mesclar? múltiplas, né? E aí, se ele cumprisse a carga horária mínima daquela trilha,
ele se formava naquela trilha e ele tinha o certificado daquela trilha. Então, isso também é um outro item, né, de engajamento, né? Porque o reparador sabia, eu vou me formar em motor, em diagnóstico ou em híbridos e elétricos. Então, ele seguia aquela trilha, e essa trilha estava distribuída ao longo dos dias, completando uma trilha, ele ganhava mais ponto, logo ele teria mais chances, né, de conseguir a premiação, né? E ele via isso nos telões, né? Tinha múltiplos telões de LED com o ranking lá em tempo real, com a foto do reparador, o nome da oficina dele, né? Então, ele conseguia se ver pelo evento e ver a posição dele, além de acompanhar isso pelo aplicativo. Sim, sim. Não, isso é bem divertido também. E além dessa parte de conteúdo, tinha rodada de negócios, ou coisas do gênero? A gente tinha 2 tipos, né, de ativação. Um é o lado de conteúdo, né, em termos de palestra, e o outro tipo de ativação, ela é muito... São os games, né, é muito baseado também em conteúdo, né, mas são jogos, né, desde o tipo, putz, tem que desmontar um carro, ou achar um problema técnico, né, entender de um novo sistema que foi desenvolvido, algum tipo de quiz, né. Tá. Então, sempre com as marcas, a gente fazia a 4 mãos esse trabalho de curadoria para desenhar um game. A gente teve VR também, que ele estava dentro de uma oficina modelo com VR, e entendendo quais são as ferramentas mais novas, onde deveria usar, né? Então, a gente desenhava esse tipo de game, de conteúdo. De imersão, assim, né? Algo mais prático, mais lúdico. É, isso aí. Principalmente. Todas as atrações, ela tinha algum nível de experiência, né? Então, desde as atrações, né, menores, as maiores, tinham um nível de experiência que davam conhecimento profundo técnico, né, para o reparador, porque é o conteúdo que ele estava buscando, mas ali com um direcional também junto com a marca. Então, a gente criava a experiência junto com a marca, né? Acho que diferente de outros eventos, nós co-construímos com a marca, né? E toda essa execução também foi nossa. Então, a gente garantia essa curadoria, a gente falava, ó, esse conteúdo aqui, ele não funciona. Olha, a gente não recomenda, a gente acha que a gente tem que ir para esse outro caminho. Então, essa jornada de curadoria para desenvolver, né, todos esses games, né? Então, a gente teve ali dezenas de games dentro das atrações, né? O paralelo da atração é o stand, mas é um outro tipo de experiência, né? Entendi. E, bem, eu acho que essa segunda edição, então, consolidou um formato. Sim. Que deve se replicar nas próximas edições. Isso então, aí. Lições aprendidas, já viram o que dá certo e tal, já estão no debriefing. E quais outras intervenções ou tecnologias vocês pensam em implementar no futuro? Legal. Que vocês também já estejam vendo em outros eventos, mundo afora, né? Uma novidade que a gente traz para o próximo ano, a gente vai construir uma oficina do futuro, né? E colocar tudo que tem de mais tecnologia dentro de uma oficina, né? E desde, né, a parte de imagens, né, de metrificação, de ferramentas, equipamentos, integrações, né? E como que a gente consegue, com essa oficina do futuro, e juntar isso dentro do evento e criar uma experiência imersiva nessa oficina e que gera aprendizado, né? Então, a gente tem essa novidade para o ano que vem. Legal. E uma outra novidade também que a gente tem muito dessa... A gente fala que a gente é a maior comunidade de mecânicos, né, do Brasil, e as marcas criam comunidades dentro da nossa comunidade, né? Um elemento que a gente vai ter é quem são os VIPs, né, os mais engajados de cada comunidade de marca. A gente vai criar uma jornada especial para eles, né? Então, ele vai ter algum tipo de conteúdo de acesso diferente, né? Então, como que a gente começa também, por mais que a experiência ela é democrática, né, e a gente traz isso para o mecânico, como que a gente começa a destacar quem são os mais engajados, né, e começa a criar uma competição mais ao longo do tempo, né? E contextualizada de acordo com a marca, de acordo com a marca, né? Exato, né? É quase como uma jornada do Masterclass, né? O evento, ele existe, né, o reparador, ele tem acesso a esses conteúdos, mas para os que estão mais engajados, né, que de fato estão se dedicando, né, e a gente consegue mensurar isso ao longo da jornada com o reparador, ele vai ter um acesso um pouco mais especial, mais próximo das marcas, né? E a gente entende que isso, dentro dessa competição, ela é uma opção um pouco mais saudável, né? Que vai levar o reparador a aprender mais, aquele que está querendo aprender mais também.
E para montar o evento, vou voltar um pouquinho umas casas, Boa. que foi uma coisa que eu pensei agora. Boa. Na hora de vocês montarem, vocês pegaram muitas referências, já participaram de N outros eventos, Sim. assim. Tem coisas que no marketing ao vivo não funcionam. Vocês até falaram, ir só para postar, fazer o post com a foto dos brindes, né? Por exemplo. Putz, isso pra gente não, né? O que é o tipo de coisa que vocês, as pessoas não vão ver no evento de vocês, assim? Que vocês acham que não funciona no marketing ao vivo? O que, assim, principalmente no nosso setor, né, que é muito aquela questão de, putz, eu passo em experiências de uma forma muito rápida, né, é uma troca só de um bip, é quase trocar o cartão. Hoje em dia a tecnologia você já se conecta com quem você quiser, né, você não precisa ter um evento para fazer um bip ou trocar um cartão, né. Sim. Então o que a gente sempre preza são por experiências profundas, né, e garantir que naquela experiência ele seja a marca saiu com mais informação daquele reparador ou o reparador saiu com mais informação técnica e daquela marca. Então, o que a gente sempre busca é nessa interação individual garantir que ela seja profunda, né? Porque se eu garantir que cada interação individual é profunda, aí eu vou ter milhares de interações individuais, esse é o valor do evento, né? Como é que eu metrifico isso, né? Então, é isso que a gente não vai ver no nosso evento. É um evento só de oba-oba ou só de um contato muito raso, né? Todo evento ele é baseado em conteúdo. Isso a gente não abre mão e esse é o nosso posicionamento, né? E ele é muito claro para a gente e para o setor também. E adicionando, né, eu acho que como a gente cuida muito do conteúdo, né, e entende que o valor do evento, né, é esse conteúdo em profundidade, olhar também para uma jornada, né, mais com foco em fazer um promocional muito forte, um jabá ali de vender, não é isso que o reparador está buscando, né? Ele tá buscando, de fato, aprender algo novo, e esse algo novo, a gente vai ajudar, né, o top of mind dele, que aquela marca é relevante com ele, não é aquela marca fazendo algum tipo de promocional ali no evento. A gente entende o inverso, né? Ela vai estar na jornada, ela está entendendo a dor do reparador, e, consequentemente, o reparador fala, caramba, aquela marca se preocupa comigo. Então, na próxima vez que eu vou usar o produto, eu vou usar o produto dela. E não necessariamente porque teve uma condição especial dentro do evento, né? Então, embora, né, exista negócio, né? Às vezes, as marcas patrocinadoras, elas estão ali tirando dúvidas e acontece venda, mas a gente entende que o objetivo maior é ele ter uma jornada aprofundada. E aí, assim, ele entende que aquela marca é relevante para ele no dia a dia. E a venda, ela é só um resultado dessa interação que ele está tendo, né, continuamente com a marca, não só no evento, né? Essa jornada um pouco mais longa. É uma tendência que a gente tem visto bastante, né? As pessoas, os consumidores consumirem a marca sem necessariamente consumirem o produto, né? Sim. E como que a gente constrói jornadas de qualidade, né, para essas pessoas, para ficar na cabeça delas, né, e no coração, principalmente, né, então isso é muito importante. Gente, eu não tenho mais perguntas, eu não sei se tem mais algum detalhe que vocês não tenham comentado aqui ainda, que seja interessante para a gente finalizar isso na escuta. Boa. Não, acho que é isso, né? O que a gente... Já tem data confirmada, né, para a próxima edição? edição? Estamos em vias de confirmar, em breve a gente perdão. traz. Imagina. Mas Beleza. vai ter, né, ano que vem, o evento sem dúvida tá aí, Já a gente tá tá. só acertando ali. Ano que vem tem Copa também, então a gente tá ali achando... Isso é verdade. Tem que entendendo como a gente alavanca usa a Copa. Ou transmitir Copa... jogo da Copa lá dentro também. A Copa adoro. Né, isso. Oficina mecânica e futebol tem tudo a ver, né? Exato. E, assim, o que a gente tem buscado muito é como a gente consegue trazer as mais novas tecnologias para dentro do evento. Acho que a gente achou, né, um padrão e pilares muito claros para o evento, e isso ficou claro porque isso às vezes é um desafio, né? Às vezes você tem uma intenção, mas o público, seja o stakeholder que for, não percebeu isso. Isso foi um ganho muito grande, né? Acho que isso é um aprendizado, né? De ter muito claro qual é a sua proposta de valor, né? E seguir ela à risca, né? Então isso a gente ganhou, e acho que assim, para o ano que vem a gente tem muito espaço para trazer as maiores inovações, né? De tecnologia, de experiências, né? Do que a gente está vendo pelo mundo, né, para dentro do evento. Então, acho que esse é o que a gente busca, assim, o que a gente... agora, o evento recém terminou, faz, né, poucos dias aí, a gente está fazendo todo o debriefing, né, lá com a turma, estamos fazendo pesquisa profunda, né, a gente olha todos os stakeholders, tem pesquisa qualitativa, tem os NPS, né, a gente ouve muito bem, esse é uma cultura nossa, né,
E a gente vai ter aí 11 meses para continuar trazendo muita inovação, né? Acho que quem é dessa área, né, de eventos e afins sabe o quanto a gente tem que... se criou uma nova barra, ali é o ponto de partida, né? Tem que ir para a próxima, né? Então, e quantas pessoas tem na equipe para fazer esse evento Brasil acontecer? Inteira, 70 pessoas. Mas para o evento? Não, para o evento dedicada, a gente tem 5, 6 pessoas. Ah, né? tá. Ok, é uma equipe enxuta. Porque a gente tem... O evento em si é um produto nosso só, né? A gente tem uma plataforma, uma série de produtos dentro da Oficina Brasil. E eu diria agora também, né? O evento passou, né? E o pós-evento ele é muito importante também, né? Sim. Como a gente hoje acredita muito, né, em comunidades, né? E de fato, o valor que a comunidade não traz só para a Oficina Brasil, mas também traz para as marcas patrocinadoras, acho que o importante agora é como essas marcas, né, tendo essa interação profunda, dão continuidade na jornada, né? Como elas intensificam isso para que no próximo evento elas colham, né, mais valor ainda, né? Porque de fato ela conseguiu, né, tá mais próximo do reparador. Agora o desafio é manter esse relacionamento, né, e aumentar a comunidade dessas marcas. Então a gente vem trabalhando com as marcas e dando continuidade nesse trabalho, né, que algumas podem ter iniciado no evento, outras antes, e elas colherem esse efeito da comunidade para elas, né? Seja identificando os grandes embaixadores da marca dela, né? Seja ela tendo contato diário e ouvindo o reparador e ajudando no dia a dia, né? Então, acho que essa continuação ela é muito importante, né? Acho que o evento aconteceu, mas a relação da marca com o público, ela continua. Uhum. Bem, gente, isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por compartilharem esse case também, tão interessante. Eu gostei muito de saber. Mais uma vez, obrigada. Algum recadinho final? Não, é isso. É isso? Obrigado, então valeu. Tá. Valeu. Bem, gente, é isso. Temos o Na Escuta. Continue acompanhando as nossas atualizações em provil.com.br. Nas redes sociais também, a gente tem uma newsletter com muito conteúdo sobre Brand Experience, vários eventos, ativações. A gente esteve aqui com a Oficina Brasil Conecta hoje, mas a gente já gravou mais de 50 episódios, então confiram no YouTube, no Spotify também. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.